venha o teu reino, deve ser nossa petição de todos os dias, assim como faça-se a tua vontade. A busca pelo reino de Deus e pela vontade de Deus nos levará a realizarmos a petição anterior: santificado seja teu nome. Não podemos nos esquecer que a santificação do nome de Deus é o alvo de nossa existência e que quando santificamos o nome de Deus, acabamos promovendo a salvação daqueles que estão perdidos. Hoje, vamos nos concentrar no pedido direcionado ao Pai: venha o teu reino, em nosso estudo da oração do discípulo. Em primeiro lugar, percebemos que existe um anseio pelo estabelecimento do reino de Deus. Jesus, ao nos ensinar a pedir pela vinda do reino de Deus, manifesta o desejo de que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Isso significa que não devemos orar pelo estabelecimento do nosso reino, mas pelo estabelecimento do reino de Deus. Contudo, nossas orações quase sempre são mais direcionadas ao estabelecimento do nosso reino, dos nossos desejos e anseios. E eu queria ilustrar o que eu estou dizendo com uma história que eu ouvi o pastor Ariovaldo Ramos contar, a história de um fazendeiro. Diz que esse fazendeiro resolveu fazer uma viagem e ele ficaria alguns meses fora. Então ele procurou lá o servo que cuidava, lá o capataz que cuidava da sua fazenda, e falou para ele: olha, tudo que você necessitar, você pode ir comprar e deixa a nota em meu nome. E o fazendeiro foi fazer sua viagem. Passaram-se os meses e o fazendeiro então retornou à fazenda. E quando o fazendeiro estava já a caminho da fazenda, ele foi observando que a cerca da fazenda estava caída, ele observou que aonde era o pasto estava um mato muito alto. E quando ele já foi chegando mais próximo da casa da fazenda, ele viu que a casa que ele possuía na fazenda estava toda mal acabada, suja, não havia sido cuidada neste período. E o fazendeiro ficou assustado, porque tanto abandono da sua fazenda, o que teria acontecido durante aqueles meses? E ele pegou seu carro e correu para a casa do capataz. E na medida que ele se aproximava da casa do capataz, ele percebeu que ali o pasto estava cuidado, a cerca estava toda novinha, pintada, a estrada estava limpa, a casa do capataz estava toda reformada, limpa, nova. E ele então bateu na porta e o capataz saiu para atendê-lo. Ele, assustado, logo já foi perguntando para o capataz: o que aconteceu aqui? Eu estou vindo na estrada, a minha fazenda está abandonada, a minha casa está toda abandonada, suja. O que está acontecendo? Eu não pedi para que tudo que você precisasse, você fosse no mercado, você fosse comprar e fizesse a nota de tudo que precisava. Ele falou: mas eu fiz. Tudo que eu precisei, eu deixei lá registrado, eu deixei a nota lá para o senhor pagar. O que essa história mostra? Que aquele capataz interpretou a palavra do seu patrão como sendo que tudo que ele precisasse para a construção do seu bem-estar, do seu reino, ele podia ir lá gastar e deixar a nota para o patrão. É isso que nós fazemos com relação ao reino de Deus. É isso que nós fazemos quando nós estamos orando. Em vez de nos preocuparmos com o reino de Deus, nós usamos o nome de Jesus e a autoridade que Jesus nos deu
para que nós implantássemos o seu reino para implantar o nosso reino. Nós nos preocupamos com a nossa casa, nós nos preocupamos com o nosso jardim, nós reformamos nossas vidas, mas tudo em prol de nós mesmos. E não olhamos para o reino de Deus e pensando na extensão do reino de Deus. Na verdade, oramos pelo nosso próprio reino. Precisamos mudar urgentemente esta nossa postura, pois ela não manifesta a verdade contida nos ensinos de Jesus aos seus discípulos. Somos chamados para morrer, isto é, renunciar a nós mesmos em prol do reino de Deus e de sua vontade. Diante desta verdade, somos levados à seguinte pergunta: o que é o reino de Deus? E é importante entendermos isto. Se desejamos que o reino de Deus venha a nós, se desejamos trabalhar em prol do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. O contexto destas palavras de Paulo está amarrado a uma exortação aplicada aos irmãos de Roma que discutiam por questões de comida e bebida. Era lícito comer isto ou aquilo? Imagine se nós começássemos a discutir hoje se podemos comer feijoada, se podemos comer o acarajé feito na Bahia. A discussão também acontecia por causa de bebida. Era lícito beber vinho? Seria lícito hoje bebermos vinho, cerveja? A resposta de Paulo a tudo isso se resume no seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ultrapassa os nossos limites humanos e terrenos. É muito superior a tudo isso. É muito grande para se prender a coisas temporais como essa. O reino de Deus se estabelece a partir da essência do ser e não do ter. Por isso ele é justiça, por isso é paz, por isso é alegria, e poderia ser acrescentado, por isso é misericórdia, por isso é amor. Pois estas coisas provêm da fonte da vida, que é o próprio Deus. Deus é justiça, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é amor. Ele é a fonte de tudo que é puro, verdadeiro, justo, santo. Infelizmente, a realidade evangélica atual é oposta ao ensino de Jesus nessa oração. Muitas igrejas tornaram-se impérios terrenos, reinos de homens, torres em construções que almejam tocar os céus. Seus líderes trabalham para edificar seu próprio reino, a sua própria denominação, a estabelecer a sua dinastia. Temos comunidades construídas onde o pai passa para o filho está pensando em passar para o neto, como se fossem impérios pertencentes a eles. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá destroná-los no tempo certo, e estes serão lançados ao castigo eterno, pois usaram do nome de Deus em vão, para se enriquecerem e construírem seu próprio reino. Essa verdade de que o reino de Deus não é comida nem bebida, e sim justiça, paz e alegria, me leva a outra pergunta. Como podemos implantar o reino de Deus? Se o reino de Deus fosse comida, bebida, castelos, casas, carros e tudo que é palpável, físico, com certeza seria mais fácil implantá-lo. Afinal de contas, isto é o que todos os homens estão tentando construir dia após dia, porque acreditam que alcançarão a felicidade obtendo estas coisas. Contudo, nós, os filhos de Deus, não estamos em busca, ou pelo menos não deveríamos viver em busca de construir impérios nesse mundo. Mundo esse que jaz no maligno.
E por isso Deus declara que o mundo é seu inimigo. E aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Não podemos ter nossos desejos ligados às ambições terrenas e à busca das vaidades de nosso tempo. Venha o teu reino. É a expressão daqueles que têm o coração comprometido com os princípios de seu Rei e Senhor. Esta é a oração daqueles que estão dispostos a deixar que Jesus reine a partir de suas vidas. Ninguém pode dizer, venha o teu reino, sem estar disposto a se colocar como súdito do rei. Eu e você precisamos ter a consciência que nossa pátria não é aqui, mas que enquanto aqui estivermos, devemos implantar o reino de Deus, isto é, trazer os valores do reino de Deus nos céus para a terra. Implantar estes valores nos corações de todos os homens. O primeiro passo para que o reino de Deus seja implantado na terra começa a partir de mim mesmo. Eu preciso me render ao Rei Jesus e ao seu Evangelho. Isto acontece quando creio no sacrifício de Jesus e me entrego pela fé ao seu senhorio. Na rendição de minha vida à mensagem do Evangelho, eu permito que o reino de Deus se estenda em mim e a partir de mim. Se render ao Evangelho de Cristo é aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim, pecador. Reconhecer que sou pecador. Reconhecer que preciso de Deus. É aceitar o amor de Deus por mim e não viver tentando conquistar o amor de Deus. O segundo passo para que nós possamos implantar o reino de Deus é vivermos priorizando o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando busco priorizar o reino de Deus e sua justiça, isto é, quando eu vivo em todas minhas relações com a intenção de santificar o nome de Deus, eu colaboro para a implantação do reino de Deus. O reino de Deus é implantado quando nossa agenda diária prioriza o Evangelho de Cristo. E uma agenda que prioriza o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, procura tratar seu cônjuge conforme a palavra de Deus ensina. Procura honrar os pais. Procura ensinar com amor os seus filhos. Procura testemunhar quem é Jesus Cristo a outros por meio de palavras e ações. Perdoa aqueles que o ofenderam. Presta socorro aos necessitados. Quando vivemos intencionalmente com o fim de cumprirmos a agenda do reino de Deus, somos reconhecidos como súditos do Rei Jesus. Somos chamados discípulos de Cristo. O terceiro passo para que nós possamos implantar o reino de Deus é levarmos o reino de Deus a todas as dimensões e esferas que nossa vida possa abranger. Deus governa todo o universo e governa também a minha vida. O governo de Deus em mim implica em me levar a impactar o mundo através do Evangelho, a fazer de mim um agente do seu reino. Quando vidas são libertas, famílias restauradas, enfermos são curados, pecadores transformados em santos, o reino de Deus está sendo implantado. Quando oramos, venha o teu reino,
Estamos orando pelo sucesso do Evangelho em sua amplitude e poder. É uma oração missionária. E ao mesmo tempo é uma oração que indica que estamos esperando e trabalhando pela vinda do reino de Deus. Deus não quer um trono político, mas um trono no coração de cada ser humano. Eu e você somos os agentes de Deus para que o mesmo possa ser entronizado nos corações de nossos amigos e familiares. E eu quero concluir dizendo que o desafio nessa oração é que ao fazê-lo, estamos nos oferecendo como agentes para a implantação do reino de Deus. Não podemos orar, venha o teu reino, se não desejamos nos submeter ao Rei Jesus. Não podemos dizer, venha o teu reino, se primeiramente eu não estiver disposto a me render a este reino e aos seus valores, viver a sua justiça. Se eu não estiver disposto a me tornar um súdito do reino. Portanto, o desafio foi lançado por Jesus através desta oração. Você está pronto para ser um súdito de Jesus? Você está disposto a assumir hoje um compromisso com a verdade, com a justiça, com a alegria e com todos os outros valores do reino de Deus? Você está disposto a ser um agente do reino de Deus? Deus te abençoe.